Amém? Senhor Jesus, boa noite a todos os irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu fico muito encorajado. A cada reunião, graças a Deus. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Abrimos com 2 versículos aqui, né? Que fala da unidade do corpo de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Nós fazemos parte, irmãos. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Mas primeiro, irmãos, eu quero apresentar o alimento diário para os irmãos. Os irmãos já conhecem o alimento diário, mas eu quero apresentar de uma forma prática e uma forma didática. Porque muitas das vezes nós reunimos, mas muitas das vezes nós não temos consciência de como cada série do alimento diário, cada tema, né? Então aqui eu vou abordar para os irmãos. Nós sabemos que temos as conferências internacionais em Sumaré, em São Paulo, fica situado ali na região de São Paulo, né? Região metropolitana, e é onde acontecem as nossas conferências. Temos uma no início do ano, em fevereiro, esse ano, né? Aconteceu em março, e temos também a segunda conferência que ocorre em setembro, amém? Nessas conferências, o Senhor Ele dispensa para nós, através dos apóstolos, através de homens de Deus, usados por Deus, homens santos, amém? Que tem dispensado a palavra para o povo de Deus, amém? Senhor Jesus, nós estamos entrando em uma série do alimento diário, amém? A série que nós estamos entrando agora, hoje é a primeira mensagem dessa série do alimento diário. A série que estamos entrando agora é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos todos falar juntos. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Sabemos que essa série, ela vai ocorrer, ela tem um período de 6 meses. Dentro desses 6 meses, nós temos temas, ou seja, nós vamos ter 3 temas. O primeiro tema que vai ser abordado conosco vai ser a vida do corpo, amém? Os 2 primeiros meses, a vida do corpo, a primeira série, o primeiro tema, amém? Primeiro tema então. Então, posterior vai vir o segundo tema, daqui 2 meses, né? No sexto, 2, 4, 6, isso mesmo. No quarto mês ocorrerá a terceira série. Irmãos, por que eu estou abordando dessa forma com vocês? Que é algo didático, né? Queira sim, queira não, o Senhor nos deu a palavra dele, né? Livros espirituais, mas é algo didático. Então nós temos que saber como, né? Nós podemos manusear a palavra de Deus. Sabemos que o alimento diário é a palavra de Deus. Amém? Nós sempre lemos como? O alimento diário do lado e a Bíblia do outro lado. Amém? Agora, irmãos, eu quero encorajar os irmãos a gastar um tempo, separar um tempo na sua comunhão individual com o Senhor. Porque o Senhor tem dispensado para nós. Ele tem dispensado a palavra profética. A palavra profética é o alimento diário. Porque ali na conferência o Senhor dispensa para os apóstolos, para os homens, né, usados por Ele, e essa palavra se torna em livro. Essa palavra profética, ela se torna em livro. Então nós hoje temos a palavra profética acessível à nossa mão. Amém? Nós temos a palavra profética acessível na nossa mão como leitura. Amém? Senhor Jesus, se nós nos posicionarmos por essa palavra profética, nós vamos ser, irmãos, eu gosto de usar muito essa palavra, nós vamos ser bem-sucedidos no nosso viver individual, né? E também no viver coletivo, do viver da igreja. Amém? Então, irmãos, hoje nós temos que estar sempre disposto a ouvir essa palavra profética. Porque a palavra profética, como nós desfrutamos, ela nos dá a direção clara. A palavra profética, ela não tem fermento. É uma revelação, é algo que vem do terceiro céu, que é dispensado para os membros do corpo de Cristo, né?
Então é uma palavra clara, é uma palavra sem mistura de fermentos, sem conhecimentos humanos, né? Sabemos que cada irmão tem a sua capacidade, tem a sua habilidade, mas isso tudo, irmão, nós sabemos que é transformado em morte e ressurreição. Então eu quero finalizar essa introdução dessa forma, irmão. O Senhor tem dado para nós uma direção clara, uma direção bem, né, objetiva, né? Nós sabemos a nossa meta, sabemos onde estamos e sabemos para onde iremos. É através dessa palavra profética, irmãos. Então gaste um pouco do seu dia, tenha essa comunhão íntima com o Senhor, que o Senhor vai te abençoar no seu viver pessoal e no viver coletivo da igreja. Amém? Somos um? Amém? Aleluia. Então nós vamos entrar agora. Nós sabemos que o Senhor, ele tem um arranjo dele. Em toda geração, em todas as passagens bíblicas, nós vemos que o Senhor sempre tem um meio, né? Ele é soberano. Ele está acima de qualquer, né, qualquer pessoa, qualquer autoridade. Ele é soberano. Então, sobre essa soberania do Senhor, nós vamos ver como que o Senhor fez a disposição dele das cartas na Bíblia, referente ao apóstolo Paulo. Amém? Então nós vamos agora tocar, vamos desfrutar então aqui, ó, Atos 19, 8, 10. Senhor Jesus, amém? Ganhar tempo, irmãos, eu vou estar adiantando, tá bom? Vamos lá então. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam emperdidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isso, por espaço de 2 anos, tanto ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então aqui é mais uma experiência do apóstolo Paulo. Ele aqui nessa passagem mostra que é a 3ª viagem de Paulo. Sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias, né? Ele tinha o encargo de cuidar daqueles que estavam próximo deles e também das pessoas que estavam longe. Nesse encargo aqui, irmão, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho 3 meses, frequentando, aqui até fala, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, ou seja, 3 meses ele estava pregando o evangelho. Aqui, perdão, irmãos, é a cidade de Éfeso. Essa 3ª viagem do apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso. Amém? Depois, lá no versículo 10, fala assim: durante isso, por espaço de 2 anos, tanto ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Depois de 2 anos, ele também, Senhor Jesus, 2 anos ele esteve na escola de Tirano. Amém? Diariamente, passava a discorrer diariamente na escola de Tirano. Resumindo isso tudo, irmãos, que vai confirmar para nós que Paulo, ele tinha 3 anos que ele estava em Éfeso. Vamos ler aqui, ó, Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então mostra para nós aqui, irmãos, que 3 anos, se resumindo, 2 anos na escola de Tirano e 3 meses pregando o evangelho ali, aqui findando aqui no capítulo 20, Paulo, eles tinham 3 anos que estava ali em Éfeso. Então o que acontece, irmãos? Foi aonde Paulo escreveu, eu estou reforçando, focando nesse ponto, porque foi aonde que Paulo escreveu 1 Coríntios, o livro, a epístola de 1 Coríntios, amém? Senhor Jesus, isso se resume em 59 depois de Cristo, amém? Então os irmãos vão guardando. Agora, 2 Coríntios 2, essa primeira parte nós temos que
focar um pouco, irmãos, que fala um pouco da experiência do apóstolo Paulo e as suas viagens, amém? 2 Coríntios 2. Versículo 12 e 13. Senhor Jesus. Amém, achei. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, a uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então aqui Paulo encarregou o Tito de levar a carta que ele tinha escrito aos Coríntios. Só que Paulo, ele ficou preocupado, e como Tito não tinha voltado, e ele mesmo se dispôs a ir lá, né? Aí aqui fala assim, ó: não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, parti para Macedônia. Macedônia. Irmãos, de Macedônia, Paulo, ele foi para a cidade de Corinto, aonde ele escreveu a epístola de quem? Romanos. Amém? Então ele escreveu a epístola de Romanos a 60, né, o ano 60 depois de Cristo. 1 Coríntios foi 59 depois de Cristo e Romanos foi posterior. Amém? Vocês estão vendo a sequência que está 1 Coríntios, depois vem Romanos? Agora entra a provisão do Senhor. Senhor Jesus. Nós observamos que na Bíblia tem, eu vou só começar de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, amém? Mas na provisão, essa soberania, o arranjo de Deus, ele inverteu cronologicamente essa ordem. Por que ele inverteu cronologicamente essa ordem? Porque nós precisamos, irmãos, de um primeiro aspecto. Guarda essas duas palavras: solução, amém? E problemas. Estava invertido. Coríntios apresenta para nós várias situações de problemas, várias dificuldades, né, ali entre os irmãos, no convívio, né, no cuidado individual, né, questão de caráter, até a questão de coletivo. Então o Senhor, ele inverteu essa ordem. Ele colocou Romanos, porque Romanos é um livro para nós encorajador. É um livro que fala da salvação completa. É um livro que aborda ínteres relacionado ao nosso crescimento, ao estímulo espiritual. Então, por isso que o Senhor fez, na soberania dele, ele inverteu, né? Ele inverteu esses dois livros para nós. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vamos para Romanos 5, 12. Senhor Jesus. Amém? Então nós falamos de Romanos, né? Romanos é um livro para nós que aborda esse crescimento, desenvolvimento, crescimento espiritual. E aqui fala assim para nós: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, todos pecaram. Não há um, todos. Quando essa palavra vem para nós, porque todos. Então, desde o mais inculto, não sei se é a palavra certa, desde o mais inculto, até a pessoa mais culta, né? A pessoa que tem suas posses, a sua intelectualidade, enfim, todos pecaram. Nós vemos que lá no Jardim do Éden, Adão, o pecado entrou, né? Começou ali por meio de Adão. Então, a partir desse momento, a morte reina entre todos os homens, e todos esses homens carecem. Eles carecem da glória do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele é soberano, irmãos. Ele traz para nós a solução. A solução, né, para o viver nosso, e também o que está abordando para nós aqui, a solução para os irmãos em Coríntios.
ele vai aqui, ó, Romanos 8, está bem próximo. Romanos 8, versículo 3. Senhor Jesus, porquanto o que for impossível à lei, no que estava ferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A provisão do Senhor, irmãos. Ele mesmo se fez em carne por nós. Ele habitou como nós aqui em Cristo Jesus, em Jesus, né? E cumpriu todas as exigências. Aqui fala para nós que nós tínhamos exigências, né? Portanto, o que for impossível à lei, essas exigências da lei, que até nós sabemos que nós desfrutamos, que nós temos uma lei que ela sempre nos obriga, né, nos escraviza, a lei do pecado e da morte. Essa lei constantemente ela vai estar nos nossos membros, tentando a todo momento nos desviar, nos tirar da palavra profética, né, usar a nossa mente caída, mas o Senhor, irmãos, Ele tem a sua provisão. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Ele tem a lei do Espírito da vida, é a única e suficiente. A lei do Espírito da vida, ela nos dá essa condição, amém? Ela nos dá a condição de decolarmos, como falou a lei de Bernoulli lá, né? Os irmãos até comparam a lei da gravidade, a lei do pecado e da morte, com a lei do Espírito da vida de Bernoulli. Essa lei do Espírito da vida é a lei que vai, é o que vai nos decolar, irmãos, que vai aquecer nossas turbinas, que vai nos motivar, nos estimular. Então, irmão, nós temos que nos apegar ao Senhor, nos apegarmos a essa lei do Espírito da vida. É a única e suficiente. Amém? Ó Senhor Jesus, para ganharmos tempo, ela é a solução. Irmão, nós vamos prosseguir aqui em 3 processos. Então nós sabemos que temos que desenvolver a nossa salvação e precisamos de 3 aspectos, né? Nós vamos tocar na justificação, nós vamos tocar na santificação e na glorificação. Amém? Então vamos ler Hebreus 9:2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Hebreus 9, 22, perdão, tá, irmãos? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, para sermos justificados, nós precisamos, já falando para os irmãos, usar nossa fé. Nós precisamos, né? Nós estamos, queria dar até um testemunho rápido aqui. O Senhor já está dando, né, resultado para nós nas saídas de pregação do Evangelho. Nós estamos contatando uma pessoa, uma família, aqui no bairro São Miguel, Elizabeth. Peço aos irmãos até que orem pela Elizabeth e sua família, amém? Amém. Nós estamos já saindo, o Senhor já está movendo, né? Nós estamos cooperando com o Senhor, cooperando com a liderança, nesse aspecto de cuidar dessa irmã, que é contato da saída de pregação do Evangelho. Amém? Amém? Senhor Jesus. Então vamos prosseguir. Então ali eu estou falando por quê, irmãos? Porque nós abordamos essa semana essa questão para ela, que o primeiro aspecto é o que? A nossa fé, é crer. Marcos 16 fala o quê? Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Muitas das vezes o sistema aí fora prende as pessoas com vários métodos, vários meios, né? Para a pessoa ter a questão do batismo. Então o Senhor, Ele é claro para nós, é o crer. Você crê, né, interiormente, dentro de você, dentro do seu coração, e confessa com a boca. Amém? Que o confessar para nós é o quê? Invocar o nome do Senhor. Amém? Aqui para nós é a mesma coisa, irmãos. Justificação, nós temos que usar nossa fé. Nós temos que crer, nós temos que confessar, né? Porque o Senhor, Ele tem dado para nós a provisão dEle. Ele, né, providenciou para nós o sangue. Aqui falou bem claro para nós, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue. Então no Velho Testamento nós sabemos que a tampa da Arca da Aliança, ela ali era preciso aspergir, né, colocar o sangue de animais ali para cumprir as exigências do Senhor, para que o holocausto daquele povo
eram aceitos, né? Que era purificado. Então, para nós hoje também, o Senhor, ele se tornou essa propiciação. Amém? Ele derramou, Jesus habitou entre nós 33 anos e meio, ele derramou o sangue dele. Então, a partir do momento que ele derramou, ele providenciou para nós a justificação. A justificação vem por essa base, que é o sangue do Senhor. Sem o sangue, irmão, não conseguimos, né, ser justificados. Amém? Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos nesse processo, né? Precisamos ser justificados, né? Que é falar que é redimidos no sangue do Senhor, e também precisamos dos pecados ser perdoados. E outra questão, irmãos, nós fomos, a partir desse momento, quando os pecados é reconciliado, quando os pecados é perdoado, nós somos reconciliados. Somos reconciliados com o Senhor e nos tornamos, aonde que eu quero chegar? Nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, fala para o irmão do seu lado: eu sou filho de Deus. Amém, aleluia. Graças a Deus, somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos prosseguir. Agora nós vamos para o segundo processo, que é a santificação. A santificação, irmãos, está relacionada mais com nossa disposição, a nossa disposição, porque está relacionado com a nossa alma. Irmãos, quantos elementos negativos, elementos do pecado há na nossa alma, há no nosso ser caído. Amém? Eu não o enumerei aqui, mas nós sabemos, irmãos, que quando nós vivemos independente, quando nós vivemos na vida da alma, nós manifestamos esses elementos, né? Esses elementos de pecado, ciúme, né? Eu não vou enumerar aqui, né? Vou falar aqui vários itens que foi mostrado para nós no alimento diário. Mas o Senhor, ele mostra para nós que precisamos ter essa disposição de negar a nossa vida da alma, negar, né, a vida da alma, né? Porque nós temos uma alma que precisa ser saturada. Amém? E isso, irmão, não vem pela nossa capacidade, não vem pelo nosso esforço próprio. Para tratarmos com a nossa alma, não adianta você ser bonzinho, né? Você ter um bom comportamento, ter um bom conhecimento, né? Parte intelectual. Não adianta nada você falar assim: agora eu não vou fazer nada de errado, hoje eu vou fazer tudo certo. Porque a alma, a vida da alma, né? Que é o velho homem, ele se camufla. Muitas das vezes o nosso lado humano, nós já desfrutamos disso, né? Os perigos do lado bom da alma. Então ele se camufla ali, né, o pecado, e muitas das vezes nós estamos fazendo algo em nós mesmos e pensamos que estamos fazendo para o Senhor. Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, essa santificação é sermos distintos. O que é ser distinto? A palavra distinto é diferente. Então nós desfrutamos do hino que fala que santo, você é o que? Separado. Você é diferente. Você é diferente. Todo lugar que você está, mesmo que você não está exercitando o seu espírito, mas você no meio daquelas pessoas, você é diferente. Amém? Então a santificação, por isso que ela aborda que é uma questão de nossa disposição, de renunciarmos à nossa vida da alma. Amém? Senhor Jesus, porque nós somos santos, irmãos. O hino mostrou para nós: santo, santo, santo é o Senhor. Mas por que nós somos santos? Porque ele confirma para nós que é o Senhor. Se nós estamos no Senhor, se você está com o seu espírito humano mesclado ao espírito do Senhor maiúsculo, nós somos santos. Ele nos dá essa condição. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Se nós estamos em Cristo, nós somos santos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Existe um segredo para nós, né, sermos santos. Eu quero abrir com os irmãos. Nós já conhecemos esse versículo, Romanos 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6.
Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Pronto, irmãos, esse é o segredo. Pôr a sua mente no Espírito. Você vai adquirir vida e paz. Então o segredo para você ser santo é qual? Colocar a mente no Espírito. Amém? Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que a nossa parte psique, muitas das vezes, eu falo para uma experiência que eu passei na área militar. Muitas das vezes lá onde eu estava servindo, falar assim, né? O que acontece? Nós saímos em grupamento de várias pessoas e tinha determinado ponto para fazer marcha, para fazer, né, várias atividades, e muitas das vezes, dos 51 colegas que eu tinha, alguns queriam desistir. Por que eles queriam desistir? Porque a mente deles estava falando que o corpo deles não ia suportar. Onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Nós vimos uma experiência do irmão dos irmãos que estão à nossa frente, irmão Pedro, irmão Ezra, falando da questão do fuso horário. Muitas das vezes, a pessoa viaja para um outro continente, vamos supor Ásia, vai para a Ásia, que lá o fuso horário é totalmente inverso, né? Lá é noite, lá agora é dia, e aqui é noite. Aí a pessoa quer fazer as coisas que ela fazia aqui no Brasil, lá na região onde ela está. O psicológico dela não atina para que ela, né, está num outro fuso horário. Irmãos, está vendo como que a mente nossa nos controla? É isso que eu estou querendo passar para os irmãos. Irmãos, nós temos que ter, eu aprendi essa semana, estava até desfrutando com a minha esposa, nós temos que ter uma saúde mental, irmãos, psicológica, tá? Não estou falando nada espiritual não, saudável. Nós temos que colocar, irmãos, nosso corpo. Por que ultimamente nós temos visto os irmãos à nossa frente, que é a nossa referência diante de Cristo, os irmãos praticando atividade física, os irmãos indo à academia, os irmãos fazendo uma caminhada, para trabalhar esse lado mental, porque a nossa mente, ela precisa de ser estimulada também, porque quando você exercita seu corpo, coloca seu corpo em funcionamento, você coloca todos os sistemas que temos no corpo em funcionamento saudável. Amém? Você regra a sua alimentação, né? Você regra seu sono, enfim. Só quero tocar com vocês que a mente, irmão, ela controla todo o nosso ser. Então nós precisamos colocar nossa mente, agora o lado espiritual, no Espírito. Amém. Se nós colocarmos a nossa mente no Espírito, irmão, amém, nós vamos adquirir vida e paz. Amém. Caso contrário, uma advertência para nós, o início aqui mostrou. Se eu colocar minha mente na carne, é o quê? É morte. Morte. É morte, irmãos. Não tenha dúvida disso. Começa individualmente com você, depois vai contagiando as pessoas que estão próximas de você, a sua família, o irmão que desfruta com você no GF, isso aí vai lastrando, né, toda essa morte. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tocar agora na glorificação. Romanos 8,16. Está logo próximo aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está vendo? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito humano, tá? Esse versículo é bem claro para nós, irmãos. Questão do espírito maiúsculo e espírito minúsculo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. O processo da glorificação, irmãos, nós precisamos de quê? Amadurecimento. Nós precisamos amadurecer como os filhos de Deus, né? Nós temos que desenvolver, irmãos. Nós não podemos ficar só com leite, né? Ficarmos presos com meu pai e com minha mãe. Eu preciso ter minha experiência. Eu preciso ser um filho, o quê? Maduro. Amém? Então vamos lá, esse processo aqui mostra para nós que esse versículo, Romanos 8,16, é o filho tequinon. O que é o filho tequinon? Ainda é um filho imaturo, que é um filho que depende literalmente do seu pai. Aqui referencia ao Senhor, ao nosso Deus. Amém? Mas prosseguindo, Romanos 8,17. Não, perdão. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Aqui já mostra para nós o filho ruiós. O filho ruiós
é o filho que é guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, já teve a sua experiência, não está mais, literalmente, ligado ao Senhor, mas ele é guiado. A palavra mostra para nós, guiado pelo Espírito. Mesmo sendo já um filho maduro, ele é guiado. Ele ainda tem uma dependência do Senhor, Ele ainda, ele presta conta ao Senhor. Senhor Jesus. Mas o Senhor vai adiantando para nós. Não adianta ficarmos, irmãos, só no filho maduro. Nós temos que ser Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós precisamos agora ser filhos, além de maduros, herdeiros. Nós sabemos aí, vamos pegar um exemplo de uma empresa. Tem os seus filhos ali, o pai tem seus filhos, muitas das vezes coloca para a administração da sua empresa, mas dentre um deles ali, sempre um vai se dispor a mais e vai assumir mais responsabilidade. Então, além de ser filho do pai dele, ele também vai ter esse direito de herança. Não é que os outros não vão ter direito de herança, mas eu estou querendo colocar para os irmãos a questão da disposição, Aquele que se entregar mais, o pai vai confiar mais a ele. Então, ele é herdeiro. Amém? Senhor Jesus. E dentro do que os irmãos trouxeram aqui da conferência de jovem Mateus Leme, esse herdeiro aqui, irmãos, eu ganhei essa semana, que é escolhido. É um filho escolhido. Porque dentre aqueles, vamos colocar a exposição aqui, dentre aqueles ali, o pai dele escolhe, Diego. O Diego se destacou. Eu posso colocar minhas posses na mão dele e ele vai conseguir manter, vai dar essa estabilidade para a família. Senhor Jesus. Então nós precisamos nos preocuparmos, irmãos. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque nós temos o direito, de sermos filhos. Amém. Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos desenvolver esses estágios de filhos, de sair de tecnon, de um filho imaturo, para um filho ruiós, que é um filho maduro, e prosseguir além, mais ainda, para um filho herdeiro. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 3:1. Senhor Jesus. Amém. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como os carnais, como as crianças em Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo dando uma advertência para os coríntios já. Amém? Irmãos, adiantando essa mensagem, é apenas um prato de entrada, porque vai falar muito de Romanos, está falando muito de Romanos, e aonde que nós vamos entrar, mergulhar dentro do livro de Coríntios. Mas aqui, dentro do conteúdo que nós estamos desfrutando, o Senhor mostra que os irmãos ali em Corinto, eles eram imaturos, eles eram como crianças, eles não tinham o discernimento espiritual. E o apóstolo Paulo falou dessa forma com eles: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos que preocupar, de crescermos. E esse processo, irmãos, nós sabemos que nós temos que apressar, irmãos. Tem que ser o mais rápido possível. Por isso que muitas das vezes nós temos aqui encorajamentos, temos palavras de apelo aos irmãos se dispor a servir, amém? Na comunhão com os irmãos. Mas o desespero dos irmãos em passar isso para nós é cobrança? Não, não é cobrança. Isso, irmãos, é a preocupação para que nós todos possamos ser aperfeiçoados. Quanto eu me disponho, quando eu me coloco para servir, é sinal que o Senhor pode trabalhar mais em mim. Enquanto eu apenas ocupar um espaço físico nesse local, a minha vida, irmão, muitas das vezes vai continuar a mesma. Eu não vou ter experiência com o Senhor, eu não vou ter nessa glorificação, receber essa glorificação do Senhor, eu vou ficar parado, vou ficar estático. Hoje nós temos que viver o que? O Senhor tem nos encarregado de quê? Saída
dinâmica, comportagem dinâmica. Isso, irmãos, não é só os irmãos que é comportores. Isso também pode ser praticado, aqueles irmãos que não têm esse tempo integral, né? Eu, por exemplo, no meu serviço, com meus colegas de trabalho, eu posso ter esse viver dinâmico. Então, irmãos, aqui eu quero passar para os irmãos esse estímulo. Nós temos que servir, nós temos que envolver com a pregação do Evangelho, nós temos que estar mergulhados, irmãos, de corpo inteiro no que o Senhor tem dado para nós. Amém? Senhor Jesus. Prosseguindo. Irmãos, Apocalipse 12. O irmão vai projetar para nós. Todos nós já sabemos, desfrutamos dessa mensagem da visão de Apocalipse 12. Senhor Jesus. Aqui nós vemos um mapa mundi, que é onde temos ali os 5 continentes. Isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, divide 2. Aqui mostra para nós a situação da América do Norte com uma águia. Ali a Europa e a Ásia é o dragão. Aqui na África, o continente africano, nós temos ali um feto, formado de um feto. E agora eu quero tocar nesse ponto. O irmão está até ajudando com o mouse ali. Aqui na América do Sul, onde nós habitamos, nós temos o deserto, irmãos. Já vou falar para os irmãos. Aonde tem o quê? Uva. A uva para nós é um alimento o quê? Saudável. Um alimento, né, positivo, um alimento onde nós conseguimos absorver vários nutrientes, né? Eu estou falando fisicamente agora, que o nosso viver físico, que traz para nós vários benefícios, levando para o lado espiritual. Por isso que tem esse símbolo da uva aqui no deserto, na América do Sul. Irmãos, aí na visão de Apocalipse 12, eu não vou ler, tá bom? Porque eu vou só 2 versículos, o versículo 5, vamos ler aqui, Apocalipse 12, 5. Amém. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém. Eu só quero pegar com vocês esses personagens: a mulher, o filho varão e o dragão. Como eu mostrei ali, né? Aqui mostra para nós que há uma mulher. Nessa visão, no versículo 1, fala da mulher, que mostra que é os filhos de Deus, tipifica os filhos de Deus, a totalidade dos filhos de Deus. Amém? O filho varão, que está aqui sendo gerado, né, na África do Sul, continente africano, é cristãos vencedores. Amém? E o dragão, lá em cima, que tipifica para nós a Europa e a Ásia, é o diabo. A antiga serpente, né, eu falo já adiantando, que é o diabo que fica doido, esperando uma brecha para vir, né, e sugarmos o que temos. Enfim, irmãos, isso aqui, irmãos, essa visão para nós é uma visão gloriosa que o Senhor deu ao nosso irmão Dong, aonde que toca no ponto do filho varão. Vou focar com vocês no filho varão. Irmãos, o filho varão são os cristãos vencedores. Por isso que nós temos hoje dupla missão. Hoje nós temos dupla missão. Essa primeira missão é o versículo 5 que nós lemos, que é gerar um grupo de vencedores coletivos. Amém? Essa tem que ser a nossa preocupação, gerar um grupo de vencedores coletivos. Então eu preciso ser esse filho varão, porque o filho varão é a parte mais forte. O filho varão é a parte mais forte da igreja, irmãos. É a parte mais forte da mulher. Amém? Ó Senhor Jesus. No versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então aqui mostra para nós o outro ponto, né? Falei do filho, lá na África. Agora o outro ponto, que é a América do Sul, que é tipificada pelo deserto. A nossa outra, a nossa preocupação tem que ser relacionado como nós estamos preparando o deserto. Senhor Jesus, como nós estamos preparando o deserto?
Amém. Comportagem dinâmica. Nosso viver dinâmico. Irmãos, nós sabemos que lá no Velho Testamento, o Senhor encarregou Moisés e Arão de uma guerra. Amém? Então vamos ler lá, Números 1, versículo 2. Números 1, 2, versículo 2 e 3. Amém. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de se sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão, que era Moisés e Arão. Então aqui o Senhor, ele incumbiu Moisés de chamar aquele povo que habitava com ele ali no deserto para a guerra. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos, essa palavra de estímulos, não é muito a minha característica abrindo para os irmãos, né? Eu sou uma pessoa mais, talvez, quieta, mas hoje nós não devemos ter medo de falar isso. Aqui é claro para nós, da idade de 20 anos para cima. Esse 20 anos para cima aqui fala espiritualmente, não fala fisicamente, porque nós temos que renovarmos o Senhor todos os dias. Eu não posso aceitar a situação de comodismo, né, de ficar estático. Eu tenho que me dispor. Então aqui, nessa época, Moisés foi incumbido de contar, de fazer um censo em Israel, de chamar mais soldados. Irmãos, a minha vida, a sua vida, eu creio que não é fácil. Nós passamos por luta todos os dias. Então nós temos que ser como soldado. A palavra mostra aqui para nós que nós temos que ser como soldados. Estamos aqui recebendo suprimento, né? Para que depois, quando saímos da nossa família, ali mesmo na rua, colega de trabalho, nós possamos ter nossas armas, expor nossas armas. Que é o que? O nome, a palavra, invocar o nome do Senhor, os hinos espirituais, comportagem dinâmica. O seu viver, irmão, o seu viver é a sua arma. Ele o seu testemunho é a arma que você tem que usar contra as pessoas. Senhor Jesus. Então aqui é uma advertência para nós. Aí, né, o Senhor, vamos fazer um exemplo. Se o Senhor chamar hoje a liderança e pedir para nomear esses soldados, será que você e eu ficam de fora? Senhor Jesus. Então nós temos que nos preocuparmos em sermos capazes, irmãos. E eu vou ser capaz em Cristo somente quando eu me disponho. Amém. Quando eu me coloco, amém, quando eu saio, abro a minha boca, apacentamento, pregação, amém, do Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Dá a oportunidade para os irmãos compartilhar. Então, só para fechar, Romanos 8, 37. Senhor Jesus. Romanos 8,37. Amém? Todos? Peço aos irmãos para ficar de pé, por favor. Aqueles que podem. Senhor Jesus. Amém? Todos em uma só voz? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Irmãos, então fala assim: eu sou forte. Eu sou forte. Amém. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, fechando a mensagem, isso aqui, irmão, nós temos que investir. Investir a minha vida, vocês têm que investir a sua vida na obra de Deus. Nós temos que nos relacionarmos com as coisas do Senhor. Amém? Porque aí não vamos ficar como os irmãos em Corinto ficaram, nos problemas, na sua mente caída. Agora a mensagem posterior, os irmãos vão tocar muito nisso. Amém? Então, finalizando, Jesus é nosso Senhor. Temos 10 minutos para compartilhar ainda.